Eu queria fazer a última pergunta para elas, que é a pergunta de encerrar. Qual o conselho que vocês dão para as mamães de hoje, para as futuras e assim como uma mãe como eu que já tem um bebezinho, qual o conselho? Conselho uma de cada vez. Se prepare. Você tem que se preparar muito, você tem que se atualizar muito, porque você sabe que ontem eu estava falando com uma moça sobre mães que não aceita o mundo atual dos filhos de hoje. E o que aconteceu com essa mãe? Ela veio a falecer. Por quê? Ela não aceitava a atualidade que a filha vivia. Então, o que eu digo para as mães de hoje? Atualize, porque o mundo mudou. A atualidade é isso aí. Você tem que conversar muito com a tua filha e tal, mas principalmente você tem que estar atualizada para aceitar acompanhamento, o mundo, né? Aquilo ali, a vida que está, o modo que estão vivendo hoje em dia. A gente tem que aceitar. De uma forma ou de outra, tem que aceitar. A minha realidade era a minha realidade. Sim, a sua era a sua. cada um vem no E seu a dos tempo, meus né? filhos serão a dos meus filhos. E o desafio verdade. nosso é se adaptar. Se adaptar. Óbvio, com educação e com limite, Sim, demonstrando, que porque... a gente tem que Sim. deixar muito eles com moral e princípios, né? A gente tem que conseguir Exato. botar isso. Sim, E o o que eu restante falei. é com eles, É né? o que eu falei ali do Franklin. O Franklin, ele veio de uma boa índole. E eu tenho certeza que até aqui, Franklin, se ele errou, todo mundo erra. Mas eu, como mãe falando, eu sou suspeita de falar, mas ele sempre foi um bom pai. Ele sempre foi um bom esposo aos meus olhos, né? Aos meus olhos de mãe. Ele foi um bom esposo. Mas, é claro, né? Ele viveu a vida dele, viveu os momentos, a atualidade dele. Você tem que viver a tua como mãe. Nós temos que viver a nossa como avós, né? Porque é tudo diferente das outras épocas. Nós é que temos que nos preparar, né? É mãe, né? Mãe é E você, sogra, qual o conselho que você dá? A mesma pergunta que a Amanda fez. Qual o conselho você dá? A pergunta é, né, as mães de hoje, no caso, ficar atenta, né, com tantas coisas que tá acontecendo, dar mais amor às meninas, os meninos, para caso eles não achar que já tem que sair do colo da mãe tão cedo. No caso, né, uma menina de 13 anos já é uma mulher. Então, acho que a mãe tem que amparar mais. Amparar mais uma filha, amparar mais um filho. Ver que né, eles têm uma mãe. A mãe está aqui para nos proteger. Não deixar eles sair desse colo tão cedo. Eu acho assim, né? Claro que nós temos que se atualizar nesse mundo que estamos vivendo, mas, por exemplo, se eu deixar de dar um carinho, de ser a mãe carinhosa, ser uma mãe que está protegendo eles cedo, eles vão sair muito cedo e, às vezes, acabam fazendo, né, se transformando muito adulto muito cedo. Eu acho que não tem necessidade de uma criança ser adulto tão cedo. Por que que uma criança, eu não sei se eu estou, talvez, né, não estou falando a palavra certa, mas, por exemplo, assim, o Lázaro tem quantos anos? 13. 13 anos. Tem muitos meninos na idade do Lázaro, de 13 anos, que já estão bem lá na frente, já estão fazendo tudo o que acham que deve, o que pode, mas não acho certo. Eu acho que eles têm que ser mais mimados. E são criança ainda. Essas crianças têm que continuar criança, pelo menos, né, um pouco mais, né, sabendo, para não cair nesse mundo de adulto tão cedo. Os pais têm que ter muita inteligência. Nós, mães, temos que se atualizar, né? Nós temos que ser, né, a continuação deles para seguir os passos deles da forma que eles estão andando. Porque se nós não se atualizar, nós acabamos morrendo. E a Paty vem assim, na sutileza que lhe é peculiar e pergunta, e a vara? E a vara? Para essas crianças. Então, Onde é que entra? Não, a vara, a educação, né, que eu quero dizer, né?
Por isso tudo que eu estou dizendo, né? Então tem que ter esse amor até mais tarde para dar a educação, para poder dar a educação que eles precisam. Para não, com 12 anos de idade, eles caírem nesse mundo de meu Deus aí, sem saber que eles têm um pai, que eles têm uma mãe, que eles não tiveram a educação que eles precisam, né? Eu sei. É mais ou menos assim, né? Nós eu temos acho que... que é por aí. Você sabe, eu trocaria, ouvindo, né? Às vezes a gente tá de fora, a gente ouve. Os pais, eles acreditam que o dever é proteger os filhos, né? E a gente que estuda, óbvio, a gente quer proteger, mas eu trocaria o proteger por preparar e fortalecer os filhos. Porque talvez seria essa a gente não vai forma que conseguir a vida inteira estar ali querendo colocar, protegendo. Certeza, Mas quando a gente Preparar fortalece, pra vida, quando a né? gente prepara, quando a gente ensina que eles vão precisar sofrer e Isso, se fortalecer para a dor, para que... acho que o desafio dos pais, nosso, é de criar filhos fortes. Criar filho para o mundo com sabedoria, né? E força, para suportar, né? Tudo que é de Criar ruim. sabendo que é pro mundo, né? A E criança tudo não que tá é sendo ruim, criada pra tudo você, que é ela de tá sendo mal criada pro mundo. que o mundo vai oferecer. O mundo hoje, ele exige muito, tanto dos pais quanto dos avós, muita preparação. Eu tenho que me preparar muito para seria essa palavra que eu queria colocar aí no, né? A preparação dos filhos, né? Ficou muito claro, sogra. Porque às vezes a gente, né, também não adianta proteger com muito protegido e deixar ele sair sem saber de nada, né? Sem ter entendimento, nem sabedoria nenhuma, né? Ô, sogra, tu tem alguma pergunta que tu gostaria de saber do Franklin a respeito da criação que você deu pra ele, assim? Tipo, uma coisa que passou todos esses anos e você queria tirar uma pergunta que você nunca você sabe fez. que eu já fiz essa pergunta para ele, né? Já fez? Já. Um dia em casa, aqui mesmo, aqui morando já aqui em Santa Catarina. Né, hoje a gente vive um mundo tão diferente. Eu falei assim, filho, o que você tem alguma coisa contra da educação que eu e teu pai deu para você? Você, assim, você tem alguma crítica? O que você critica? Tem hora, assim, porque é umas flechas, assim, que passa, que dá a entender que ele tem alguma coisa contra nós. Lembra que eu falei ali da Ellie, assim, que a Ellie nunca demonstrou amor, tal, né? Mas não é que ela não demonstrou, é a maneira que ela tem de amar. O Frank, ele é a mesma coisa. Esse dia eu perguntei para ele, filho, o que você tem contra a educação que eu e teu pai te deu? Porque você foi criado com muito amor, você foi criado com muito carinho. Olha, você foi criado assim, de abraços e beijos, e beijos, e beijos. O pai pôs para trabalhar muito cedo, mas em cima do amor também. O que ele queria, o pai estava pronto. O Frank nunca teve necessidade de nada. Nada, assim, falando em matéria, né? Ele nunca teve. E nem de amor também, assim, se for de amor de pai e mãe, nunca teve. Então, esses dias eu fiz essa pergunta para ele, sabe? Eu falei, filho, o que você tem contra a educação que seus pais te deram? O que você me respondeu? Nada. Não. Não, o que você me respondeu? Nada? Nada, não me recordo de ter respondido. Pelo contrário, até que. Mas você se lembra que eu fiz essa pergunta? Sim, você fez essa pergunta e. Bom, quer que eu responda agora? Pode responder, a Amanda fez a pergunta. Tá, então vou fazer assim, eu vou deixar para responder essa pergunta quando eu for fazer as minhas considerações finais, tá? E antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer uma pergunta e vou já estender a pergunta aqui, já caminhando para o final, para vocês duas. Qual a experiência de vocês hoje, né, dessa migração, desse mundo, de tudo que vocês já passaram, né, de criar filhos e netos? Qual a experiência de vocês hoje em estarem aqui num podcast, falando abertamente, deixando a sua mensagem aí para as pessoas, para o mundo, que sabe que esse conteúdo ele vai ser eternizado na internet, né? Então, qual que hoje, se você for mãe, eu pergunto para você, depois a Amanda pergunta para a mãe dela, qual que é a sensação e a experiência de estar aqui hoje participando de um podcast? Nossa, Franklin, eu estou muito orgulhosa. Primeiro de você, né? Claro. Você sabe que você é o meu filho e eu sempre te amei muito, sempre vou te amar, sempre te admirei, sou tua fã. Sou tua fã mesmo. E eu sou mãe. E o que é mãe?
Mãe não é um substantivo feminino. Ela é um verbo. É o verbo amar, o verbo chorar, é o verbo sofrer. E eu sofri muito por você, sofri por amor. Mãe acaricia, mãe chora, mãe briga e mãe ama muito. Tem uma experiência muito válida. E deixo para todas as mães. Oh, que bonitinho. Me emocionei, ó. Mas eu queria saber da pergunta da Amanda, que a Amanda tinha feito, para mim fazer a mesma pergunta para ela, como ela fez, pediu pro Frank fazer a pergunta, o que tu achou da minha educação com você, né? Foi isso que ela... Eu perguntei se você teria alguma pergunta, qualquer pergunta, independente se fosse a mesma, da minha sogra ou não. Pois é, mas o que Você você tem alguma achou? dúvida ou alguma coisa que eu, quando a Olivia crescer, provavelmente eu vou querer saber se você achou se ela achou que eu errei em alguma coisa, ou se eu não errei, ou alguma coisa eu vou querer saber, eu imagino, Então, né? essa pergunta que, né, estaria fazendo para ti a mesma coisa. Qual foi o que eu poderia ter mudado, o que eu poderia ter feito para você, para mim ser melhor para você, no caso, né? Uhum. É isso, né? O que eu poderia ter Essa é a feito? tua pergunta? É. Eu acho que não tem nada específico. Eu acho que talvez a única coisa que eu hoje, da criação que você me deu, e que eu quero mudar, é a superproteção. É a única coisa. De todo o restante, tudo que eu faço foi com base no que você me ensinou. A proteção. Não. Tudo. Só que a única coisa que eu mudaria e que do que eu tirei, porque a gente cresce, aprende, e a gente tem que tirar o que é bom e o que é ruim. E a única coisa que eu mudaria da criação, você sempre me deu muito afeto, me deu educação, me deu tudo. Só que a superproteção é uma coisa que eu quero ter menos com a Olivia. Pra ela não se sentir tão... Tudo é a minha mãe. Eu dependo tudo da minha mãe. Pra que ela não tenha essa superproteção, sabe? Que ela arrisque mais. Por isso, quando você falou de ansiosa, eu pensei, não. Porque eu sempre fui de... Amanda, mãe, eu quero uma água. Mãe, eu quero um suco. Ah, sim. A mãe Não, tava lá. eu faço o contrário com a Olivia. Quer? Pede você. Quer? Vai você. E não é porque foi ruim. Óbvio que não. Porque tudo que você fez, mesmo errando, você fez tentando acertar. E é assim que eu vou fazer com a Olivia, é assim que a sogra fez. E você, Franklin? Depois me responde. Mas é isso. É a única coisa. Porque senão, eu me orgulho da pessoa que eu sou hoje, mas porque eu sei que a minha base me fez ser assim. Você me deu tudo o que eu precisava para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sempre falo assim, Essa olha. é a minha resposta. Eu sou uma mulher forte. Por quê? Porque eu fui criado por uma mulher forte. Exatamente, né? exatamente. Criado por uma mulher forte. Sabe? Então, quando eu falo que não foi nenhum erro. É só uma coisa que eu quero melhorar na minha filha. Sim, porque eu vi dali que para frente tem que ser assim, né? Exatamente, porque tudo na vida, né? A gente vai ter muito aprendizado de muita coisa. A gente Vai hoje mudando, escuta né? muita coisa. As coisas vão, né? Mas a melhorando gente tem que dia a saber dia, o né? que a gente traz pra gente ou o que a gente pode melhorar. Então, é a única coisa. A única. E eu quero muito poder ser um pouquinho da mãe do que você foi pra mim, pra Olivia. Você vai ser. Você é. Você É, fortes emoções. Fortes emoções. Às É. vezes tu precisa de algo assim para poder, né? Até dialogar, né? Para saber de verdade. coisas que às vezes você não sabia, né? É.